O Hotel 5 Estrelas em Florianópolis tinha vista perfeita para o mar. Lucas Fernandes, 32 anos, CEO da Fernandes Industries, estava na varanda da suíte presidencial, olhando para o oceano, mas não vendo nada. Ao lado dele, sua esposa de exatas 48 horas, Helena. Ele não sabia o sobrenome dela, não sabia a idade exata, mal conhecia o rosto dela direito. Tinham se conhecido 3 vezes antes de casar. E agora estavam em lua de mel, fingindo ser casal apaixonado para fotógrafos e família. Mas a verdade, eram completos estranhos, casados por necessidade. Dele, testamento do avô era claro, herdar império de 3 bilhões de reais. Lucas precisava estar casado antes dos 33 anos. Ele tinha 6 meses quando o avô morreu. Tentou contestar. Advogados disseram que era impossível, então fez o impensável. Contratou esposa. Através de agência discreta. Contrato de 2 anos. Ela receberia 5 milhões. Ele herdaria bilhões. Simples, transacional, sem complicações. Exceto que agora, segunda noite de lua de mel, Helena estava dormindo no quarto ao lado. E Lucas tinha acabado de descobrir algo. Algo que mudava tudo. Porque quando ela saiu para jantar, deixou o laptop aberto. E Lucas, curioso, olhou. E viu e-mails, documentos, fotos, que revelavam quem Helena realmente era. E não era quem ela disse ser. Não era nem perto. E Lucas percebeu. Tinha se casado com alguém muito mais perigoso ou muito mais valioso do que jamais imaginou. Antes de continuar com essa história emocionante, se inscreve aqui no canal para receber sempre histórias especiais como essa e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. 3 meses antes daquele momento de descoberta na lua de mel, Lucas estava em escritório de advocacia de família recebendo notícia devastadora. Não há como contestar, disse Dr. Mendes, advogado de confiança. Testamento de seu avô é hermético. Para herdar precisa estar casado e tem 6 meses. Isso é ridículo. Ele não pode controlar minha vida do túmulo. Pode e fez. Achava que casamento trazia estabilidade, responsabilidade e colocou como condição. Lucas passou mãos pelo cabelo, frustrado. E se eu simplesmente não herdar? Deixo empresa para meus tios? Seus tios vão destruir a empresa em 5 anos. Sabe disso. Seu avô construiu o império. Você é o único capaz de mantê-lo. Era verdade. Lucas tinha trabalhado na empresa por 10 anos. Conhecia cada departamento, cada decisão. Era natural sucessor. Mas avô tinha sido tradicionalista, obcecado com família e legado. E, aparentemente, acreditava que homem solteiro não podia liderar propriamente. Então, o que faço? Caso com primeira pessoa que encontrar? Dr. Mendes hesitou, e então tirou o cartão do bolso. A alternativa. Não convencional, mas legal. Lucas olhou para o cartão. Matrimonial Solutions. Soluções discretas para uniões estratégicas. Isso é agência de casamento falso? Casamento real, mas transacional. Eles conectam pessoas que precisam casar por razões não românticas, herança, vistos, outros motivos. Tudo legal, tudo documentado. E você está sugerindo isso seriamente? Estou sugerindo que considere todas as opções. Tem 6 meses. Pode tentar encontrar alguém convencionalmente, ou pode garantir herança de forma controlada. Lucas olhou para o cartão. Toda a fibra moral nele dizia que era errado. Mas parte pragmática, parte que avô tinha cultivado, via lógica. E depois? Depois que herdar? Divórcio quieto, bem compensado. Ambas partes seguem em frente. Lucas guardou o cartão. Não como decisão, mas como possibilidade. 2 semanas depois, após 3 encontros desastrosos com mulheres que amigos tentaram apresentar, Lucas ligou para número no cartão. Matrimonial Solutions. Como posso ajudar? Eu tenho situação, preciso casar por herança e estou procurando arranjo. Entendo perfeitamente. É mais comum que pensa. Pode vir ao escritório amanhã para a consulta confidencial? O escritório era discreto. Prédio empresarial em Jardins, São Paulo. Nada chamativo. Dentro, mulher de 40 e poucos anos, doutora Silvana o recebeu. Senhor Fernandes, obrigada por vir. Vamos discutir necessidades.
Nas horas seguintes, Lucas explicou situação. Testamento. Prazo. Necessidade de parecer real para a família e mídia. Temos candidatas perfeitas, disse doutora Silvana. Mulheres que também precisam de arranjo, por razões próprias, visa, dívida, proteção, várias razões. E como funciona? Você conhece candidatas, escolhe uma, assina um contrato detalhado, casam, vivem juntos por período acordado, geralmente 1 a 2 anos, depois divorciam amigavelmente. Ela recebe compensação acordada, você recebe o que precisa. E se não der certo? Se um de nós quiser sair antes, contrato tem cláusulas, penalidades, proteções para ambas partes. Mas, senhor Fernandes, precisamos ser claros. Isso requer comprometimento. De ambos. Não é jogo. Entendo. Então quer ver perfis? Lucas assentiu. E doutora Silvana mostrou pastas. 6 mulheres. Todas com fotos, informações básicas, razões para arranjo. A primeira era médica que precisava quitar dívida de estudo. Interessante, mas muito focada em carreira. Mal teria tempo para manter a aparência de casamento. A segunda era modelo que precisava de visto para continuar trabalhando no Brasil. Muito pública, arriscado para manter segredo. A terceira parecia promissora até ele ver nota. Prefere casamento curto, 6 meses máximo. Muito curto para parecer crível. E então viu quarta pasta. Foto de mulher de aproximadamente 30 anos. Cabelo castanho escuro, olhos sérios, mas gentis. Descrição simples. Helena, 30 anos. Professora universitária de História da Arte. Sem família próxima. Razão para arranjo. Necessita estabilidade financeira para continuar pesquisa acadêmica. Disponível para arranjo de 2 anos. Discreta. Confiável. Referências excelentes. Conte mais sobre ela, pediu Lucas. Helena é muito reservada, mas extremamente inteligente. PhD em andamento, trabalha em universidade pública, mas pesquisa é cara, sem financiamento adequado. Família distante, cresceu em orfanato. Independente, sabe exatamente o que quer. Posso conhecê-la? Claro. Vou arranjar. Primeiro encontro foi em café neutro. Helena chegou pontual, vestida simplesmente, mas com elegância, sem maquiagem elaborada, sem joias, apenas ela. Sr. Fernandes na cumprimentou ela formal. Lucas, por favor. Lucas, e pode me chamar de Helena. Eles pediram café e conversaram, não como potenciais cônjuges, mas como pessoas avaliando parceria de negócios. Por que está fazendo isso? Perguntou Lucas diretamente. Honestamente, porque preciso de dinheiro. Minha pesquisa é sobre arte renascentista brasileira. Específico, não popular. Não recebo financiamento e sem dinheiro não posso continuar. Simples assim. E casamento falso é resposta? Casamento real, mas transacional. Sim, é resposta. Porque 2 anos de minha vida em troca de estabilidade financeira para completar pesquisa de década? Parece justo. A franqueza dela era refrescante, sem rodeios, sem jogos. E depois dos 2 anos, divorcio agradecidamente e volto para a vida que quero. Vida tranquila, acadêmica, sem holofotes. Não quer continuar rica? Helena sorriu. Riqueza não me interessa, apenas estabilidade, apenas chance de fazer trabalho que amo. Lucas estudou ela. Havia honestidade ali, ou performance muito boa, e consegue agir como esposa, para a família, para a mídia. Consigo agir como seja necessário, por 2 anos. Sou boa atriz quando preciso ser. Segundo encontro foi jantar, mais formal. Testando se conseguiam manter conversa mais longa. Descobriram que, apesar de vidas completamente diferentes, tinham pontos em comum. Amor por história, apreço por arte e pragmatismo que permitia considerar arranjo como esse. Terceiro encontro foi com advogados, revisando o contrato, página após página de termos. Compensação, R$5 milhões. Duração, 2 anos mínimo. Obrigações, viver juntos, comparecer juntos a eventos, manter aparência de casamento real. Direito à privacidade, quartos separados permitidos. Fidelidade, não requerida, mas discrição absoluta se houver outros envolvimentos. Divórcio, sem disputa, sem drama,
Divisão limpa. Concorda com tudo? Perguntou Lucas. Concordo. E você? Concordo. Eles assinaram. E assim, 3 semanas após se conhecerem, casaram. Cerimônia pequena no cartório. Apenas testemunhas necessárias. Família de Lucas foi informada que foi casamento íntimo, porque ambos eram pessoas privadas. Mas haverá festa? Perguntou mãe de Lucas. Precisamos apresentar Helena para a sociedade. Faremos recepção quando voltarmos da lua de mel, prometeu Lucas. Lua de mel era parte do contrato. 2 semanas em local romântico. Para fotos, para aparências. Escolheram Florianópolis, longe, mas não internacional demais. E agora estavam aqui, dia 2 de 14, em suíte luxuosa. Estranhos fingindo ser amantes. Primeira noite tinha sido estranha. Eles tinham quartos separados na suíte. Lucas no master, Helena no adjacente. Mas, para café da manhã, tinham que parecer íntimos, tocar casualmente, sorrir um para o outro. Isso é mais difícil que pensei, admitiu Helena após primeira manhã de performance. Concordo, parece artificial. Porque é, mas vamos melhorar, com prática. Segunda noite, foram jantar em restaurante de frente para mar, para fotos que circulariam em mídia social, necessárias para manter a aparência. Sorria mais, sussurrou Lucas, enquanto posavam para a foto de turistas. Estou sorrindo. Você parece em dor. Estou sem costume. Não sorrio muito, obviamente, mas conseguiram. Fotos ficaram bem. Casal bonito em lua de mel romântica, perfeito para Instagram, perfeito para enganar mundo. E então veio o momento crucial. Helena tinha saído para caminhar na praia. Disse que precisava de ar. Lucas ficou na suíte, trabalhando, sempre trabalhando. E notou. Laptop dela estava aberto, na mesa, desbloqueado. Lucas não era xereta, mas algo o puxou. Curiosidade sobre quem realmente era a mulher que tinha se casado. Aproximou-se, olhou para a tela e viu. E-mail aberto. De universidade. Mas não de onde ela disse trabalhar. De Universidade de Cambridge, Inglaterra. Cara professora Whitmore, obrigada pela atualização sobre pesquisa. Estamos ansiosos para seu retorno em setembro. Departamento de História da Arte aguarda continuação de seu trabalho sobre influências renascentistas. Professora, Helena disse que era professora de universidade pública brasileira fazendo PhD, mas e-mail sugeria que ela já tinha título e trabalhava em Cambridge. Lucas clicou em pasta de e-mails, abriu outros e viu mais. Correspondência com galerias europeias, sobre consultorias, sobre avaliações de arte que custavam dezenas de milhares de euros. E então viu pasta de fotos. Abriu e parou. Fotos de Helena. Mas não Helena simples de jeans e camiseta que ele conheceu. Helena em galas, vestidos de grife, ao lado de pessoas importantes, curadores de museus famosos, colecionadores bilionários, até alguns políticos europeus. Uma foto em particular o fez congelar. Helena no Louvre, com placa Doutora Helena Whitmore, especialista convidada em arte renascentista. Doutora Whitmore, não Helena professora que precisava de dinheiro, mas Doutora Helena Whitmore, aparentemente especialista internacional renomada. Lucas continuou procurando. Encontrou artigos, papers acadêmicos publicados em journals prestigiosos, todos com o nome dela, citações por outros acadêmicos, e então encontrou algo mais chocante, documento financeiro, extratos bancários, que mostravam milhões em euros. Helena não era pobre, era rica, muito rica. Lucas estava processando quando ouviu porta da suíte abrir. Lucas, voltei, chamou Helena. Ele fechou o laptop rapidamente. Voltou para o sofá onde tinha estado trabalhando. Coração acelerando. Mente correndo. Helena entrou, cabelo bagunçado do vento, bochechas rosadas do sol. A praia está linda. Deveria vir amanhã. Talvez, disse Lucas, estudando ela com novos olhos. Quem era ela? Por que estava fingindo ser pobre? Por que aceitou arranjo se não precisava de dinheiro? E mais importante, o que mais estava escondendo? Aquela noite, Lucas não dormiu. Ficou acordado processando. Opções corriam por mente. Confrontá-la? Exigir verdade? Mas se fizesse,
ela saberia que invadiu privacidade dela. Quebrou confiança, pouca que havia em arranjo. Ignorar? Fingir que não descobriu? Mas como viver próximos por 2 anos sabendo que ela estava mentindo? Investigar mais? Descobrir extensão completa de mentira dela? Pela manhã decidiu. Investigaria. Discretamente. E apenas quando tivesse evidência completa, confrontaria ela. Está bem? Perguntou Helena durante café da manhã. Parece distraído, só pensando em trabalho. Nada demais. Mas era muito demais, porque Lucas tinha se casado com desconhecida, esperando simplicidade, clareza, transação limpa, e ao invés disso, tinha se casado com mistério, com mulher que tinha a vida inteira escondida, com razões que ele não entendia, e precisava descobrir por quê, antes que segredos dela se tornassem problemas dele. Nos dias seguintes da lua de mel, Lucas observou Helena mais de perto, e começou a notar inconsistências, pequenas, mas lá. Forma como falava sobre arte não era como estudante, era como especialista. Referências que fazia eram obscuras, tipo que apenas alguém muito imerso em campo conheceria. Idiomas. Helena falava português perfeitamente, mas quando atendeu ligação pensando que ele não estava perto, falou em inglês perfeito, depois em francês fluente, depois em italiano, e quando foram à galeria em Florianópolis, curador reconheceu ela. Você não é, começou ele, mas Helena cortou rapidamente. Não me confunde com alguém. Acontece. Mas Lucas viu. Viu reconhecimento nos olhos do curador. Viu Helena rapidamente mudar de assunto. Viu mentira. Uma semana na lua de mel, Lucas não aguentou mais. Helena, preciso te perguntar algo. Eles estavam na suíte, depois de jantar. Momento raro de privacidade real. O quê? Quem você realmente é? Helena ficou muito quieta, olhos afiados avaliando ele. O que quer dizer? Significa que não acredito em história que contou. Sobre ser professora pobre precisando de dinheiro. Há inconsistências. Como? Lucas não queria admitir que tinha invadido o laptop. Então, foi vago. Pequenas coisas. Forma como fala sobre arte. Idiomas que fala. Curador que te reconheceu. Você é mais que disse ser. Helena suspirou. Longo e pesado. E se eu for? Isso muda contrato? Depende de quem você realmente é. E por que mentiu? Não menti. Apenas omiti. Omitiu o quê? Helena levantou. Caminhou até a janela. Ficou olhando para o oceano. E então, sem virar, começou a falar. Meu nome completo é Helena Whitmore. Sou doutora em História da Arte. Trabalho para a Universidade de Cambridge como professora visitante. Especializo em arte renascentista. E sim, tenho dinheiro. Bastante. Lucas sentiu confirmação de suspeitas, mas também confusão. Então por que está aqui? Por que aceitou arranjo se não precisa de dinheiro? Porque preciso de outra coisa. Algo que dinheiro não compra. O quê? Helena virou finalmente. E olhos dela tinham algo que Lucas não tinha visto antes. Vulnerabilidade. Preciso de proteção. De homem muito perigoso. E pensei que casamento, mesmo falso, poderia me dar isso. E ali, com o oceano como testemunha e lua de mel como cenário impossível, Helena começou a contar verdadeira história. História que explicava tudo e mudava absolutamente tudo sobre arranjo deles. Mas antes de continuar e descobrir de quem Helena está fugindo e por que casamento com Lucas era sua única salvação, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. O que você acha que Helena está escondendo? Quem está atrás dela? E será que Lucas vai ajudar ou terminar contrato imediatamente? Me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que vou marcar seu comentário com um coração especial. Agora sim, vamos voltar para nossa história. Helena respirou fundo e começou a contar história que mudaria tudo. Há 3 anos fui contratada por colecionador particular para autenticar pintura, obra renascentista rara, supostamente de Caravaggio. Valia milhões se fosse real. Ele estava prestes a comprá-la em leilão privado. Lucas sentou ouvindo atentamente. E era falsa? Perguntou. Era. Falsificação excepcional. Mas falsa. Avisei meu cliente, homem chamado Viktor Morozov. Bilionário russo. E ele ficou grato.
Salvei ele de perder 20 milhões de euros. E qual o problema? Helena fechou olhos. O problema é que vendedor da pintura era outro homem poderoso, Dmitry Volkov, também russo, também bilionário, e também traficante de arte falsificada, entre outras coisas ilegais. E ele descobriu que você o expôs. Descobriu. E ficou furioso. Tentou me comprar primeiro. Ofereceu dinheiro para mudar meu laudo. Recusei. Então tentou me ameaçar. Disse que se eu contasse a alguém que pintura era falsa, ele me destruiria. E você contou mesmo assim. Contei. Porque era meu trabalho, minha reputação, e porque homem estava tentando enganar outro por milhões. Não podia ficar quieta. Helena abriu olhos. E havia medo genuíno ali. Nos 6 meses seguintes, minha vida virou inferno. Recebi ameaças constantes. Meu apartamento em Londres foi invadido. Nada roubado, apenas bagunçado. Aviso, meu carro foi vandalizado. E então meu assistente de pesquisa foi agredido. Brutalmente. Mensagem era clara. Eu era próxima. Lucas sentiu frio na espinha. Você foi à polícia? Fui, mas Dmitry é intocável. Tem conexões, dinheiro, poder. Polícia disse que não podia provar nada, e advogados dele me enviaram processos por difamação. Tentaram me destruir profissionalmente. E funcionou? Quase. Perdi alguns clientes, mas outros que conhecem minha reputação ficaram do meu lado, incluindo Victor, o homem que salvei. Ele me ofereceu proteção, mas vem com custo. Ele quer que trabalhe exclusivamente para ele, e não confio nele completamente. Então você fugiu. Fugi. Vim para Brasil, país onde Dmitry não tem tanto alcance. Mudei nome nos documentos brasileiros para apenas Helena, sem Whitmore. Mantive perfil baixo. E quando vi anúncio da agência matrimonial, vi oportunidade. Lucas estava começando a entender. Você pensou que casar com um bilionário brasileiro, com família poderosa aqui, te daria camada extra de proteção. Exatamente. Se estou casada com você, se sou parte de família Fernandes, sou menos vulnerável. Dmitry pensaria 2 vezes antes de me tocar se significasse confrontar Império Brasileiro. E você não me contou isso porque se contasse, você nunca teria aceitado. Quem casa sabendo que está se colocando em perigo potencial? Lucas não podia discordar. Ela estava certa. Se soubesse desde o início, teria recusado. E o dinheiro que você tem, onde entra nisso? Herança. Meus pais morreram quando eu tinha 10. Eles eram diplomatas britânicos. Deixaram fundo fiduciário, que cresceu. E minhas consultorias pagam muito bem. Então sim, tenho dinheiro. Mas dinheiro não me protege de homem como Dmitry. Lucas levantou. Caminhou pela suíte, processando. Então deixa eu entender. Você mentiu sobre quem é. Colocou potencialmente eu e minha família em risco. E esperava. O quê? Que eu simplesmente aceitasse quando descobrisse? Esperava não ser descoberta, admitiu Helena. Pelo menos não tão cedo. Esperava ter tempo para explicar, para fazer você ver que pode funcionar. Como? Como isso pode funcionar quando toda premissa é mentira? Porque contrato ainda é válido, eu ainda faço minha parte, sou sua esposa na aparência, você ainda herda, e em troca me dá proteção. Proteção que não sabia que estava dando, mas que dá mesmo assim. E quando Dmitry descobrir onde você está, se descobrir, por isso usei apenas Helena em documentos brasileiros, por isso mantive perfil baixo, por isso escolhi você, alguém poderoso, mas não no mundo da arte. Alguém que Dmitry não teria razão para investigar. Lucas olhou para ela e viu não esposa contratada, mas mulher desesperada, assustada, fugindo de algo muito real. Mostre-me, disse ele finalmente. Mostre evidências, ameaças, processos, tudo. Se vou arriscar minha família, preciso saber extensão. Helena assentiu e nas horas seguintes mostrou tudo. E-mails ameaçadores, fotos de apartamento invadido, relatório policial sobre a agressão de seu assistente, documentos legais de processos por difamação e fotos de Dmitry, homem de 50 e poucos anos, olhos frios, expressão que não deixava dúvidas sobre sua periculosidade. Ele é monstro, disse Lucas olhando fotos. Real. É. Eu o expus. E homens como ele não perdoam isso.
Lucas fechou o laptop. Olhou para Helena. Você deveria ter me contado, desde o início. Eu sei, e sinto muito, mas estava desesperada. E você? Você era a melhor opção. Não era opção. Estava sendo usado. Sim, estava. E peço desculpas por isso. Se quer terminar contrato, entendo. Vou embora. E você pode anular casamento por fraude. Tecnicamente, menti sobre identidade. Lucas pensou. Poderia fazer isso. Poderia terminar tudo. Encontrar outra solução para a herança. Ou esquecer a herança completamente. Mas olhou para Helena e viu não manipuladora calculista, mas mulher que fez escolhas desesperadas para sobreviver. E algo nele, talvez mesmo o instinto protetor que a avó tinha tentado cultivar exigindo casamento, respondeu. Não vou terminar contrato, disse ele finalmente. Helena olhou surpresa. Não vai? Não, mas vamos renegociar termos, completamente. Como? Primeiro, sem mais mentiras. Sobre nada. Você é doutora. Helena Whitmore. Eu sei, família vai saber. Sociedade vai saber. Vamos explicar que você usa apenas Helena profissionalmente por privacidade, mas sem mentiras. Helena assentiu. Concordo. Segundo, vou contratar segurança para você, discreta mas real, e vou ter minha equipe investigando Dimitri. Conhecendo o inimigo, nos protegemos melhor. Está disposto a fazer isso? Se vou estar casado com você, mesmo que transacionalmente, não posso ter você em perigo constante. É má estratégia. E, contrário ao que meu avô teria querido, ele valorizava proteger família. Mas não sou família real. Por 2 anos e Fernandes protegem os seus, mesmo quando os seus vieram através de contrato. Helena tinha lágrimas nos olhos. Obrigada. Não sei o que dizer. Diz verdade sempre, daqui para frente, sobre tudo. Combinado? Combinado. E ali, em suíte em Florianópolis, com o oceano como testemunha, contrato deles mudou. Não era mais apenas transacional. Era algo mais complexo. Parceria real, baseada em verdade tardia, mas verdade mesmo assim. Resto da lua de mel foi diferente. Ainda mantinham quartos separados. Ainda eram essencialmente estranhos. Mas havia honestidade agora. Helena contou sobre vida real. Sobre trabalho em Cambridge, sobre casos que tinha trabalhado, sobre arte que amava. E Lucas compartilhou também, sobre pressão de liderar império, sobre expectativas de família, sobre solidão de posição. Nunca quis isso, admitiu ele uma noite. A empresa, o poder, apenas aconteceu. Cresci nela e agora não consigo imaginar não ter. Mas é feliz? Não sei. Não penso em felicidade. Penso em responsabilidade, dever, legado. Parece solitário. É, mas é o que é. Helena estudou ele. Sabe o que é estranho? Nós dois. Temos vidas que muitos invejariam. Dinheiro, sucesso, status. Mas ambos estamos escondendo, fugindo. Você de expectativas, eu de ameaça real. E nos encontramos através de casamento falso. Não tão falso agora, observou Lucas. Não depois de tudo que compartilhamos. Não tão falso. Quando voltaram a São Paulo, Lucas manteve promessa. Contratou equipe de segurança discreta e colocou investigadores particulares em Dimitri. Quero saber tudo, instruiu ele. Movimentos, negócios, associados, tudo. Também apresentou Helena para a família, não como professora pobre, mas como doutora Helena Whitmore, acadêmica respeitada que prefere manter vida profissional privada. Por que não nos contou que ela era tão accomplished? E perguntou mãe de Lucas impressionada. Porque Helena é modesta e não define-se por títulos. Família Fernandes adorou ela, especialmente quando viram inteligência dela. Conversas que tinha sobre arte, história, cultura e forma como lidava com mídia, graciosamente, mas sem revelar muito. Ela é perfeita para você, disse prima de Lucas. Finalmente alguém em seu nível intelectualmente. Lucas não corrigiu, porque de certa forma era verdade. Helena era em seu nível, apenas de forma que nunca esperou. 2 meses após lua de mel, investigadores voltaram com relatórios sobre Dimitri. Ele é pior do que pensávamos, disse chefe de segurança. Não apenas traficante de arte, mas ligado a crime organizado russo, lavagem de dinheiro, até suspeitas de assassinatos.
E está procurando Dra. Whitmore ativamente. Lucas sentiu frio. Ativamente como? Tem pessoas procurando em círculos de arte europeus, oferecendo recompensas por informação e monitorando contas bancárias antigas dela. Ele é persistente. E ele sabe sobre Brasil. Não ainda, mas se continuar procurando, eventualmente vai descobrir. Lucas olhou para Helena, que estava presente para a briefing. Precisamos de plano. Para quando descobrir? Concordo, disse chefe de segurança. Sugestão: tornar casamento mais público, mais real. Quanto mais legitimamente casados parecerem, mais difícil para Dmitry agir sem consequências internacionais. Está sugerindo que tornamos casamento realmente público? Perguntou Helena. Estou. Recepção grande, anúncios em sociedade, fazer Fernandes e Whitmore, nomes ligados publicamente, criar escudo através de visibilidade. Lucas olhou para Helena. O que acha? Acho que faz sentido, mas muda tudo, de casamento privado para espetáculo público. E está disposta? Helena pensou. E assentiu. Estou. Se mantém Dmitry longe. Então planejaram. Recepção elaborada. 300 convidados. Imprensa. Tudo o que faria casamento parecer mais real e importante possível. Vamos vender como história de amor, disse a assessora de imprensa. Bilionário que se apaixonou por acadêmica brilhante. Casamento íntimo seguido por celebração com família. Romântico. Real. E estranhamente, conforme planejavam, conforme passavam tempo juntos preparando, algo mudou entre Lucas e Helena. Não era amor. Ainda não. Mas era. Conexão. Amizade real. Baseada em honestidade forçada e circunstâncias impossíveis. Você é boa pessoa, disse Helena um dia enquanto revisavam lista de convidados. Mesmo quando não precisa ser. E você é mais corajosa que pensava, respondeu Lucas. Enfrentar Dmitry como fez. Expor ele. Não é qualquer um que faria. Ou qualquer um que é idiota, riu ela. Talvez, mas idiota corajosa. Noite da recepção chegou. Helena estava deslumbrante, vestido de noiva real dessa vez. Não cartório simples, mas celebração elaborada. Lucas em smoking. E pela primeira vez, quando olhou para ela caminhando em direção a ele, sentiu algo. Algo além de obrigação contratual. Você está linda, disse ele honestamente. Obrigada. E você está. Você parece realmente feliz. Talvez esteja, um pouco. Cerimônia de renovação de votos, tecnicamente já que já eram casados, foi tocante. Votos que escreveram eram vagos o suficiente para serem verdadeiros. Helena, prometo proteger você, valorizar você e estar ao seu lado. Lucas, prometo ser honesta com você, leal a você e parceira verdadeira. Não eram declarações de amor, mas eram promessas reais e significavam algo. Recepção foi sucesso. Imprensa amou história. Família amou Helena. E mundo viu. Lucas Fernandes tinha esposa. Real, legítima, poderosa por direito próprio. 3 dias após recepção, investigadores voltaram com notícia. Dmitry descobriu, sobre casamento, sobre você estar no Brasil. Helena ficou pálida. Como? Artigo em Revista Europeia de Arte. Mencionou o casamento de Dra. Helena Whitmore, respeitada historiadora de arte. Pequeno, mas suficiente. E Dmitry tem alertas em seu nome. E agora? Perguntou Lucas. Agora ele sabe, mas também sabe que ela está casada com um bilionário brasileiro, com família poderosa, com proteção. Torna a situação complicada para ele. Complicada como? Pressionou Helena. Ele não pode simplesmente te tocar sem consequências, mas vai tentar outras formas. Intimidação, pressão legal, talvez tentar te isolar. E começou. Nas semanas seguintes, Helena recebeu e-mails, não de Dmitry diretamente, mas de advogados dele, ameaçando processos renovados, exigindo retratação pública sobre a autenticidade da pintura. Ele está tentando me forçar a mentir, disse Helena lendo e-mails, a dizer publicamente que estava errada, que pintura era real. E se você fizer? Perguntou Lucas. Se apenas disser o que ele quer. Então, destruo minha reputação, minha carreira, tudo que construí. E ele ganha. E se não fizer? Então ele escala, próximo nível,
Seja lá o que for, Lucas tomou decisão. Então nos preparamos para a escalada e garantimos que custa mais para ele que vale a pena. E prepararam. Advogados montaram defesa. Segurança foi aumentada. E Lucas usou conexões próprias. Falou com contatos em governo, em mídia, em círculos empresariais. Deixando claro, Helena Whitmore era parte de família Fernandes. E mexer com ela era mexer com eles. 6 meses após casamento, Dimitri fez movimento. Mas não era o que esperavam. Não era violência. Não era ameaça direta. Era oferta. Através de intermediário, enviou mensagem. 50 milhões de euros. Para a doutora Whitmore retificar laudo. Publicamente. E nunca mais falar sobre assunto. 50 milhões? Disse Lucas incrédulo. Por uma retratação? Não é sobre retratação, explicou Helena. É sobre credibilidade dele. Enquanto meu laudo existe, questionando a autenticidade, ele não pode vender outras peças. Minha palavra tem peso, e isso está custando a ele centenas de milhões. Então você é problema dele. Grande. Enorme. E se você aceitar dinheiro? Helena olhou para Lucas. Não vou aceitar, não importa quanto ofereça, porque não é apenas sobre mim. É sobre todos os outros peritos que ele vai tentar intimidar depois. Sobre integridade de campo inteiro. Lucas sentiu algo. Admiração. Respeito. E algo mais profundo. Então recusamos, juntos. Juntos, concordou Helena, e enviaram resposta. Não. Dimitri não respondeu imediatamente. Mas 1 mês depois, investigadores captaram algo. Dimitri estava planejando ir ao Brasil, pessoalmente. Ele vem para negociar? Perguntou Lucas. Ou intimidar, pessoalmente, face a face. Então deixamos. E garantimos que encontro seja em nossos termos. Encontro foi marcado. Local neutro, hotel de luxo, com segurança de Lucas presente, e advogados. Tudo documentado, gravado. Dmitri Volkov era exatamente como fotos. Frio, calculista, perigoso, mas também charmoso quando queria ser. Doutora Whitmore, cumprimentou ele em inglês. Finalmente nos conhecemos propriamente. Sr. Volkov, e você deve ser esposo, Lucas Fernandes. Sou, e estou aqui para garantir que essa conversa seja civilizada. Dimitri sorriu, mas não alcançou olhos. Claro, civilizada, como deve ser entre pessoas de negócios. Eles sentaram. Dimitri começou com encanto. Doutora Whitmore, admiro o profissionalismo. Realmente admiro e entendo posição. Mas está claro que houve mal entendido sobre pintura. Não houve mal entendido. Pintura era falsa. Meu laudo foi correto. Especialistas discordam. Tenho 3 outros laudos dizendo que é autêntica. Especialistas que você pagou. Dimitri inclinou-se para a frente. Todos pagamos especialistas. Você foi paga também. Por Victor, que tem razões próprias para querer desacreditar obra. Meu laudo foi independente, baseado em ciência, não em quem me pagou. Então você não reconsideraria, mesmo por compensação generosa? Não. Dimitri estudou ela. E então Lucas. E você, Sr. Fernandes, está disposto a colocar família em risco por teimosia de sua esposa? Era ameaça, velada, mas clara. Lucas inclinou-se para a frente. Voz calma, mas firme. Minha esposa não é teimosa. É íntegra. E sim, estou disposto a proteger ela. Contra qualquer ameaça. Não importa de onde venha. Mesmo quando a ameaça é substancial. Especialmente então. Porque Fernandes não intimidam e não negociam com terroristas, que é essencialmente o que você é. Terrorista de mundo da arte. Silêncio tenso. Dimitri recostou, e expressão mudou. Não mais charme, apenas frieza. Vocês estão cometendo erro. Grande, mas é a escolha de vocês. E escolhas têm consequências. Estamos preparados para consequências, disse Helena. E diferente de pessoas que você intimida normalmente, temos recursos. Poder. E mais importante, verdade do nosso lado. Dimitri levantou. Veremos. Mas saibam, não desisto. Nunca desisto. E, eventualmente, todos curvam. Todos. Ele saiu, deixando a ameaça pairando. Bem, disse Lucas quando ficaram sozinhos. Isso foi tenso. Foi, mas não curvamos. Não. E não vamos. Mas nas semanas seguintes,
Dimitri tentou novas táticas. Pressão através de associações de arte. Tentativas de desacreditar Helena profissionalmente. Artigos plantados questionando a competência dela. Ele está tentando destruir reputação desde que não conseguiu me comprar ou intimidar, explicou Helena. E está funcionando? Com alguns. Mas maioria conhece meu trabalho. Confia. E quanto mais ele tenta, mais óbvio fica que está desesperado. E então, 8 meses após casamento, houve breakthrough. Investigadores descobriram conexão entre Dimitri e caso de fraude de arte muito maior, na Itália, envolvendo dezenas de peças, centenas de milhões. Se entregarmos isso para autoridades italianas, disse investigador, eles vão prendê-lo. Evidência é sólida. Lucas olhou para Helena. É sua decisão. Você que ele perseguiu. Helena pensou. Se fizermos isso, acabamos com ele. Mas também fazemos inimigo permanente. Você já é inimigo dele. Mas dessa forma ele está preso, não apenas intimidado. E se ele tem conexões? Consegue sair? Talvez, mas pelo menos compra tempo e estabelece precedente. Mostra que mexer com você tem consequências reais. Helena decidiu. Fazemos, entregamos evidência. E fizeram. Autoridades italianas agiram rápido. Dimitri foi preso em Roma, 2 dias depois. Manchetes internacionais. Bilionário russo preso por fraude de arte massiva. Acabou, disse Helena quando viram notícias. Realmente acabou. Lucas a abraçou. Primeiro abraço espontâneo. Não para fotógrafos, apenas entre eles. Você está segura agora. Graças a você, e sua família, e seus recursos. Graças a você, sua coragem, sua integridade. Você que se recusou a curvar. Eles ficaram assim, abraçados, e perceberam, algo tinha mudado, profundamente. 1 ano após casamento, eles não eram mais estranhos. Não eram mais apenas parceiros contratuais. Eram amigos, reais, que tinham lutado batalha juntos e vencido. Sabe o que é engraçado? Disse Helena um dia. Casei com você por proteção, transação, mas encontrei algo mais. O quê? Parceiro, real. Alguém que escolheria estar com não porque precisa, mas porque quer. Lucas olhou para ela e admitiu verdade que tinha evitado. Eu sinto o mesmo. E não era suposto. Não era parte do contrato. Nada do que aconteceu era parte do contrato. Então o que fazemos? Contrato tem mais 1 ano. Poderíamos renegociar. De novo. Como? Helena sorriu. Poderíamos tentar real, não transacional. Real casamento, baseado em escolha, não necessidade. Lucas sentiu o coração acelerar. Está dizendo que quer continuar? Depois dos 2 anos? Estou dizendo que quero tentar. Ver se o que temos pode ser algo mais. Sem contratos, sem prazos, apenas nós. Lucas pegou mão dela. Helena Whitmore está me pedindo para transformar casamento falso em real? É loucura? Completamente. Mas é loucura que quero. Eles se beijaram. Primeiro beijo. 1 ano de casados. E era perfeito. Era real. Era escolha. 2 anos após casamento, data original de divórcio, eles renovaram votos. De novo. Mas dessa vez não por aparências, por amor. Real. Complicado. Inesperado. Mas real. Lucas, quando casei com você, era transação. Mas você transformou em algo mais. Me protegeu quando não precisava. Me valorizou quando era apenas linha em contrato. E me amou quando nem eu esperava ser amada. Helena, quando casei com você, achei que estava comprando solução. Mas você me deu propósito. Mostrou que proteção, lealdade e parceria importam mais que qualquer império. E me ensinou que, às vezes, melhor coisa vem de começo mais improvável. 5 anos após casamento original, Lucas e Helena estavam esperando o primeiro filho. Menina, que nomeariam Sofia, sabedoria em grego, apropriado para filha de historiadora e empresário. Ela vai perguntar, disse Helena, mão em barriga, quando crescer, como nos conhecemos. E vamos contar verdade, que começamos como transação, mas viramos amor. Ela vai achar estranho. Vai, mas também vai entender que às vezes amor não começa romanticamente, mas chega de forma própria, próprio tempo. 10 anos após casamento, em aniversário de 1 década,
Fizeram retrospectiva. Dmitri ainda está preso, observou Lucas lendo notícias. Mais 10 anos de sentença e reputação destruída. Bom, justiça servida. E você? Algum arrependimento? De expor ele? Nunca. De casar com você? Às vezes. Lucas olhou surpreso. Arrependimento? Helena riu. Arrependo de não ter conhecido você antes, de forma normal, onde poderia ter te amado desde o início, em vez de através de contrato e mentiras. Mas não teríamos essa história, essa jornada. Verdade, e nossa história é nossa, estranha, complicada, mas nossa. 15 anos após casamento, Sofia estava entrando em universidade. Escolheu estudar direito. Para proteger pessoas como o papai, protegeu você, mamãe. E Lucas e Helena continuavam. Não mais em quartos separados. Não mais como estranhos, mas como casal que tinha sobrevivido o impossível, que tinha transformado o contrato em compromisso, mentira em verdade, transação em amor. Valeu a pena? Perguntou Helena em noite tranquila, 20 anos após tudo começar. Cada momento, cada mentira que virou verdade, cada medo que enfrentamos. Valeu. Mesmo quando era difícil, quando descobriu que menti, especialmente então, porque foi quando vi quem você realmente era. Não professora pobre, mas mulher forte que fez escolhas impossíveis para sobreviver. E eu me apaixonei por essa mulher, pela real, não pela mentira. Helena se aconchegou nele. Sabe o que aprendi? Que às vezes caminho tortuoso leva a melhor destino, que mentira pode revelar verdade mais profunda, e que contrato pode virar compromisso quando duas pessoas escolhem fazer funcionar. E escolhemos, todos os dias, por 20 anos. E vou escolher por mais 20, e mais 20 depois disso. Promessa? Promessa. E ali, em casa que construíram juntos, com vida que criaram de impossível começo, Lucas e Helena entenderam. Seu casamento tinha começado como mentira, mas tinha se tornado verdade mais profunda que qualquer sinceridade. Tinha sido transação que virou transformação, contrato que virou compromisso. E no final não importava como começou, importava onde chegou e para onde continuaria indo. Juntos, sempre, por escolha, não por necessidade, mas por amor, real, complicado, construído de mentiras, mas mais verdadeiro que qualquer outra coisa, porque às vezes a melhor história não é a que começa bem, é a que termina bem, que transforma erro em acerto, mentira em verdade, estranhos em almas gêmeas, e essa era a história deles, imperfeita, impossível, mas completamente, perfeitamente deles. Comenta aqui embaixo, amor construído, para que eu saiba que você chegou até o final desse vídeo e vou marcar seu comentário com um coração especial. E se a história de Lucas e Helena te emocionou, eu tenho outra ainda mais surpreendente para compartilhar com você. É só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e eu te conto tudo. Um grande abraço e até a próxima história emocionante. Tchau, tchau.